Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então agora parece a mim que, se eu estou entendendo direito, que eles fazer aos outros o que gostaríamos que se fizessem a nós tem algo a ver com a gente ter esta porta aberta no céu? Vamos realmente usar a palavra S hoje? Sacrifício. Agimos como se fosse quase um palavrão nestes dias. Todo mundo quer saber o que pode obter, não o que pode dar. Ser egocêntrico significa se preocupar exclusivo ou principalmente com o próprio interesse e o bem-estar. Ser absorvido em si mesmo, ser egoísta, egocêntrico, independente, autossuficiente e centrado em si mesmo. Agora, vou repetir o que eu disse ontem à noite. Quando falamos sobre não ser egoísta, não queremos dizer que você nunca deve fazer nada por si mesmo. Você precisa fazer as coisas para si mesmo. Você não vai ser saudável se não o fizer. É bom fazer coisas que você gosta. É bom conquistar algumas coisas para você mesmo que você realmente gosta. Você trabalha duro, você precisa cuidar de si mesmo. É bom você rir, é bom descansar, é bom se divertir. Por favor, cuide-se, invista em você mesmo. Invista em sua saúde. Mas não seja totalmente absorvido em si mesmo, egoísta e egocêntrico. Então, como eu disse, nós sempre devemos encontrar o equilíbrio. Viver uma vida onde nós não estamos tentando agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus. Vejamos Colossenses capítulo 1, verso 10. Talvez eu devesse perguntar se alguém aqui tem um problema em ser egoísta. Cerca de 2 dúzias de pessoas, bem. Eu acho que o resto de vocês vão ficar entediados hoje, então. E isso para que vocês vivam e comportem-se de uma maneira digna do Senhor, para que em tudo possam agradar a Ele, e desejando agradar a Ele em todas as coisas. Agora, não há nada de errado em pedir a Deus para dar-lhe algo que você quer, mas se o que você quer, o que eu quero, não é o que Deus quer, então temos de deixar imediatamente de lado o nosso plano e pegar o dele. Mesmo sendo desconfortável, mesmo doendo, mesmo que signifique sacrifício. É um sacrifício momentâneo que vai levar a maior alegria na vida. Alguém aqui com que Deus tem lidado sobre deixar algo que significa muito para você, mas você sabe que Deus está lhe dizendo para deixar ir e você ainda não chegou perto de fazê-lo? Ok, bem, então adivinhe, isso é para você hoje. Posso apenas dizer que Deus não vai mudar de ideia. É bom saber que Ele não vai mudar de ideia, não importa por quanto tempo você fique adiando, vai ser o mesmo. Frutificando em toda boa obra e crescendo de forma constante e crescente pelo conhecimento de Deus na completa, profunda e mais clara visão e conhecimento e reconhecimento, procurando agradar a Ele e desejando agradar a Ele em todas as coisas. Agora, eu quero ler para você um pequeno conto chamado Como Ser Miserável. Apenas no caso de alguém querer, sabe isso? Posso dizer como obtê-lo. Pense em si mesmo constantemente. Use eu o máximo possível. Espelhe-se continuamente na opinião de outras pessoas. Ouça com toda a avidez o que as pessoas dizem sobre você e, se não for o que você quer ouvir, fique com raiva. Espere ser apreciado por todo mundo. Seja desconfiado. Seja ciumento e invejoso também. Seja sensível e facilmente ofendido. Nunca perdoe jamais uma crítica. Não confie em ninguém além de si. Insista em consideração e respeito em todos os momentos. Exija acordo com seus próprios pontos de vista sobre tudo. Fique de mau humor e sinta pena de si se as pessoas não são gratas pelo que você fez para elas. Nunca se esqueça do quanto você tem feito para as outras pessoas e pense sobre isso em todo o tempo. Mas lembre-se sempre do que não conseguiram fazer por você. Evite o seu dever
Procure em todos os momentos entreter a si mesmo e fazer o mínimo que possivelmente puder para outras pessoas. Agora, o que me ocorreu quando eu estava no meio desta leitura foi que era exatamente a minha maneira de ser. Não há provavelmente nenhuma dessas coisas de que eu não me sentia culpada quando eu comecei a minha jornada com Deus há 38 anos. E eu só estou aqui para dizer-lhe hoje que esta é uma questão muito importante. Jesus Cristo morreu para que possamos já não ter de viver para e por nós mesmos, mas para e por Ele. Efésios 5,15. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu para nos darmos o céu, morreu para que possamos ter um relacionamento com Deus, mas Ele morreu, então já não temos que viver por e para nós mesmos. A maior libertação que Deus me deu foi libertar-me de mim mesma. É tão maravilhoso não ter de se levantar todos os dias e não fazer nada além de pensar em si durante todo o dia. As pessoas egocêntricas são pessoas auto-enganadas. Elas acham que quanto mais fazem por si e todo mundo faz por elas, mais felizes elas serão. Mas o oposto é que é a verdade. Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, repudie a si mesmo, esqueça, perca de vista a si mesmo e seus próprios interesses. Recuse-se e desista de si. A simplicidade do que ele está dizendo é: se você realmente quiser me seguir, você tem que sair de sua mente. E então tomar a sua cruz e seguir a mim. A cruz que Cristo nos pede para levar não são desastres e doenças e todo tipo de miséria que você puder imaginar. Às vezes, quando as pessoas estão tendo problemas, elas dizem: bem, é a cruz que eu tenho que carregar. Bem, isso não é realmente a cruz que Jesus nos pede para carregar. Sim, nós podemos ter que passar por coisas, mas Ele veio para nos dar a vitória sobre todas elas. A cruz que Ele está nos pedindo para carregar é tomar a decisão de viver desinteressadamente em um mundo onde as pessoas precisam ver a Jesus. E Jesus é amor. Deus é amor, não é apenas algo que Ele faz, é algo que Ele é. Ele derrama seu amor em nós para que possamos recebê-lo e ser curados e deixar que o amor se derrame de nós para outras pessoas. Deus trabalha através de pessoas. Nós estamos sempre pedindo a Deus para fazer isso, e Deus faz aquilo, e Deus resolve este problema, e Deus resolve aquele problema. Eu me pergunto o que aconteceria se nós começássemos a orar: Deus, eu quero orar por esta pessoa que está sofrendo, e se você quiser usar-me, mostre-me o que eu tenho que fazer. Na verdade, eu vou desafiar você hoje a começar a orar desse jeito, porque você vai se surpreender se você apenas orar para Deus ajudar as outras pessoas. Isso não custa nada. Posso até me sentir bastante religiosa quando eu faço isso, mas se eu realmente me empenhar e disser: Deus, eu não sei, sabe, eu não sei se é alguma coisa que queres que eu faça ou não, mas se você quer, me mostre o que é e dê-me a graça de fazê-lo. E por vezes olhamos para um problema e nós nem sequer consideramos que Deus possa nos usar, porque o problema é tão grande para que possamos resolvê-lo, mas não há nada de errado em colocar alguns cristãos entediados e infelizes a bordo para ajudá-los. E sabe, nós ganhamos vida quando há uma necessidade e nós começamos a supri-la. O Espírito Santo coloca muitas oportunidades na nossa frente para colocarmos os outros antes de nós mesmos, se apenas deixarmos. Deixe-me te dar um exemplo. Isso aconteceu há cerca de 3 semanas atrás. Dave e eu fizemos uma viagem para Branson, Missouri para descansar e ver alguns dos shows por lá. E nós fomos para um show que realmente foi de mau gosto e não foi muito bom. E assim, eu já tinha meu plano após cerca de 30 minutos de intervalo, eu ia embora. E então, eu disse para o Dave: isso é muito ruim para eu esperar até o intervalo e para ir embora. E ele disse: sabe,
Eu pensei nisso também. Ele disse, eu não sinto como se Deus quisesse que saíssemos. No fundo, eu já sabia disso, mas eu não estava prestando toda a atenção em Deus que eu precisava, porque às vezes, quando você realmente quer fazer alguma coisa, você apenas deixa Deus de lado muito rápido. E assim, eu logo disse, por que nós precisamos ficar? E ele disse, bem, eu apenas pensei sobre isso. Ele disse, você sabe, se você e outras pessoas irem, e ele disse, como você iria se sentir se alguém saísse enquanto você estava pregando? Ele disse, eu acho que isso faria sentir-se mal. Ele disse, eu acho que devemos ficar. Então, eu soube que ele estava certo. Há um texto na Bíblia que diz, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Bem, algumas semanas eu comecei a tentar viver de acordo com isso. Eu fiz por algumas horas. Então, no dia seguinte, eu tive que começar de novo, e começar de novo, começar de novo. E Deus continua me trazendo a Escritura, e eu penso que nós estamos em luta. Porque eu acho que nós realmente nem mesmo começamos a compreender o quanto isso mudaria nossas vidas se nós realmente o fizéssemos. Não haveria problemas em casamento se as pessoas fizessem isso. Vamos ver Mateus capítulo 7, começando no verso 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam na porta com reverência e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate com reverência, a porta será aberta. Assim vemos que Deus está nos convidando para trazer as nossas necessidades a Ele, até mesmo parecer ser uma praga às vezes. Pois qual de vocês, homens, se seu filho pedir-lhe pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas e vantajosas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, perfeito como Ele é, dará coisas boas e vantajosas àqueles que pedirem a Ele. De modo que este convite é claro. Peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Deus é bom. Ele quer ajudar você. Se você pedir-lhe alguma coisa, Ele não vai lhe dar algo ruim. Se você pode ser uma bênção para os seus filhos sendo mal como você é, quanto mais Deus abençoará seus filhos. Amém? Eu falei algo errado? O que foi que eu disse? Vocês estão rindo, eu não acho que eu falei alguma coisa engraçada. Continuando. Se sendo maus podemos dar coisas boas aos nossos filhos, então Deus pode fazer muito mais. Mas eu quero que você veja o verso 12. Assim em tudo. Agora, o assim não estaria ali se o que estamos nos preparando para ler não tivesse muito a ver com o que acabamos de ler. Assim em tudo, façam às outras pessoas aquilo que vocês realmente querem que eles também façam a vocês, pois nisso se resume a lei e os profetas. Então agora parece a mim que, se eu estou entendendo direito, que este fazer aos outros o que gostaríamos que se fizessem a nós tem algo a ver com a gente ter esta porta aberta no céu. Veja, pensamos que podemos maltratar as pessoas e agir da forma que quisermos, e em seguida, quando temos necessidades, nós pedimos a Deus para atendê-las e esperamos que Ele o faça. E a Bíblia nos ensina muito claramente que Deus, se estamos com raiva e nos recusamos a perdoar as pessoas que nos feriram, Deus não pode nos perdoar e responder nossas orações. E você sabe que nós não temos sequer noção de quantos cristãos zangados existem. Quero dizer, é uma epidemia. Eu nunca ensinei em qualquer tipo de reunião sobre a falta de perdão, ira, contenda, amargura, e pedir no final, quantos de vocês precisam de oração nesta área? Eu não estou exagerando, eu nunca tive uma reunião em que eu não tivesse pelo menos uma lista de 70% de toda a multidão de pé. Eu vou ser honesta, isso me preocupa, porque sinceramente há muito a ser feito nesta hora em que estamos vivendo, e Deus precisa de nós totalmente carregados. Amém? Precisamos estar carregados, cheios do poder de Deus e não vivendo as nossas vidas egoístas, egocêntricas, exigentes, onde só temos nós mesmos em nossa mente o tempo todo.
Sabe o quê? Você não pode ser assim. Eu espero e oro para que você não seja assim. Mas eu fui assim por um longo tempo, e se você não precisa desta mensagem hoje, eu vou pregar para mim, porque eu ainda preciso de um pequeno curso de reciclagem de vez em quando. Amém? Então, se nada mais, isso pode ser um seguro hoje, para ajudar-nos a permanecer no caminho certo. Peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Deus é bom e Ele quer te abençoar. Então tudo. O que você quer que outras pessoas façam por você, comece a fazer isso para eles, antes que eles façam por você. Nós não podemos esperar para fazer o que é certo depois que alguém nos trata bem. A pessoa mais madura é aquela que faz primeiro. Amém? Você pode ter que tratar alguém bem por um longo tempo antes de você chegar ao resultado certo. Mas se nunca obtiver o bom resultado, você terá a recompensa de Deus. Me ouviu? Vou dizê-lo outra vez. Você pode ter ou tratar uma pessoa bem por um longo tempo antes de você começar a obter o resultado. E mesmo que eles nunca façam o que você quer que eles façam, não sinta como se seus esforços fossem em vão, porque você tem uma recompensa vinda de Deus. Deus promete a nós que nós vamos colher de acordo com aquilo que nós semearmos. E quando Ele voltar, sua recompensa e seu salário estarão com Ele. Verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso e larga é o caminho que leva à destruição, e muitos são aqueles que entram por ela. Como é estreita a porta contraída pela pressão e apertado e estreito o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Agora eu vou ser honesta, foi um pouco difícil para a minha carne manter-me sentada naquele evento, mesmo sabendo que era a coisa certa a fazer, embora eu quisesse ser obediente a Deus e tinha decidido ser, eu mal podia esperar para acabar. Sabe, só porque nós obedecemos a Deus, isso não significa que nossa carne vai estar batendo palmas e tendo arrepios de felicidade. Esse é o lugar onde, para ser honesta comigo, o sofrimento por Cristo vem. E isso não é uma palavra que nós gostamos de usar muito na igreja. As pessoas não parecem gostar quando você fala em sofrimento. E você sabe, há certamente um tipo de sofrimento que Jesus pagou, pelo qual nós não temos de suportar, mas a Bíblia diz que se não estamos dispostos a sofrer na carne como Cristo sofreu, então nunca podemos realmente andar no Espírito e sermos obedientes a Deus. Nós temos de estar dispostos a sacrificar o que queremos muitas vezes, porque nós sabemos que não é a melhor coisa para o reino de Deus ou para outras pessoas. Agora, eu poderia ter saído de lá. Teria saído se Dave não tivesse escutado mais do que eu. Às vezes eu escuto melhor do que ele, às vezes ele ouve melhor do que eu. É por isso que somos uma boa equipe. E às vezes eu estou pronta para apenas dar a alguém o que eles merecem, e David diz, bem, eu acho que nós precisamos mostrar-lhes misericórdia. E então outras vezes ele diz, sabe, esse sujeito precisa sair da estrada, ele não consegue nem mesmo dirigir. Eu digo, não haja assim, David, ele provavelmente não viu você, e aí vai. Por isso é bom termos pessoas ao redor, por vezes, que podem nos lembrar se começamos a sair da pista um pouco, sabe, e aí, amém? Mas agora aqui está o que acontece conosco, eu acredito muitas vezes. Vamos dizer que talvez eu tivesse me levantado e saído. E você sabe, se eu tivesse me levantado e saído, eu teria sabido em meu coração que provavelmente aquilo não era a melhor coisa a fazer. Eu teria sabido. Eu me pergunto quantas dezenas de vezes, diárias ou semanalmente, em que nos sentimos assim e passamos por cima desse sentimento e vamos em frente, apenas fazemos o que gostamos. Vou te dar um exemplo, nos cultos da igreja. Quantos aqui sabem que não é realmente a coisa mais legal do mundo entrar num culto atrasado, interromper um monte de pessoas que estão tentando adorar a Deus? Quantos de vocês sabem que não é realmente... Eu acho difícil acreditar que alguém durante uma chamada ao altar, quando as pessoas estão sendo ensinadas sobre a sua salvação, acho que é difícil acreditar que alguém pode achar realmente confortável
se levantar, desculpe-me, 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 desculpe-me. E quer saber? Sim, são coisas pequenas, mas elas são realmente pequenas coisas. São as raposinhas que estragam a vinha. Eu acho que se pudermos aprender a sermos obedientes nessas pequenas coisas, então nós não vamos ter dificuldade em sermos obedientes nas coisas maiores. Muitas dessas coisas são coisas que são apenas entre nós e Deus. Elas não são algo de que você vai falar com alguém a respeito. Você apenas sabe que Deus não quer que você faça isso ou quer que você faça aquilo. E daí, porque você ama Deus, você quer agradá-lo, você vai e faz isso. E se você está desconfortável, então mesmo desconfortável, você ainda tem um grande sentimento por dentro. Então aqui está o que teria acontecido se eu deixasse de sentir que não era certo. Com toda a probabilidade, naquele dia, e talvez no dia seguinte, eu teria me sentido não tão tão feliz quanto normal, como eu não sei o que está errado. Pergunto-me quantas vezes ficamos pensando, eu não sei o que está errado, eu estou apenas com mau humor, eu estou estranho hoje, eu não sei não. Eu não sei o que está causando isso. E ainda pior é quando você começa a culpar outra pessoa. Você não é isso, você não é aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. E é incrível o que acontece se nós formos honestos e começarmos a dizer a Deus o que está acontecendo aqui. E literalmente eu acredito que eu poderia ter envenenado a minha felicidade através de algo tão simples como não tratar esta pessoa da maneira que eu gostaria de ter sido tratada. Vocês pensam que estou certo ou apenas pensam, não, isso é demais para mim? Então, eu não planejei isso até esta manhã, mas eu vou falar com você por alguns minutos sobre semear e colher. A Bíblia diz que enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita. E vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 escrituras rápidas aqui acerca de semear e colher. Então, deixe-me lhe dizer, antes de eu falar isso, que é incrível, essa coisa de semear e colher nos dá uma grande quantidade de poder. E, para ser honesta, se eu conseguir alguma coisa semeando na vida de uma outra pessoa, então, isso me dá uma certa quantidade de controle sobre o meu destino. Em outras palavras, se quero que as pessoas sejam simpáticas comigo, tudo o que eu tenho que fazer é começar a ser amigável. A Bíblia diz que se eu quero que Deus perdoe a mim, tudo o que eu preciso fazer é perdoar todos os outros que maltrataram a mim. Se eu quero misericórdia para com meus erros, tudo o que eu tenho a fazer para conseguir essa misericórdia é ser misericordiosa, que dá misericórdia às outras pessoas. Agora, eu não sei sobre você, mas eu gosto do controle e poder. E por isso essa coisa de semeadura me excita. Porque significa, se eu quero que as pessoas gostem mais de mim, tudo que tenho a fazer é ser mais agradável com elas. Alô? É realmente incrível essa coisa toda, esse privilégio que Deus nos deu. Mateus capítulo 7, os 2 primeiros versos. Não julguem, não critiquem e condenem aos outros, para que vocês não sejam julgados e criticados e condenados. Pois da mesma forma que você julgar e criticar e condenar os outros, você vai ser julgado e criticado e condenado. De acordo com a medida que você usou para tratar os outros, ela será usada novamente para medir você. Não pode ser mais simples, pode? Quantos de vocês não querem outras pessoas mexendo com seus defeitos? Quantos gostariam que outras pessoas cobrissem alguns dos seus erros e apenas selassem seus lábios e não dissessem nada? Bem, adivinha, a melhor maneira de conseguir isso é começar a fazê-lo. Eu poderia apenas descarregar os 2 canos, estou deixando a cidade, só voltarei em agosto e sei que vocês terão me perdoado. Lembre-se, se tratamos os outros da mesma forma que nós queremos que nos tratem, nós ganhamos a guerra sobre nossas emoções.